Meu nome é Pierre Marcos de Moraes, eu sou natural de Goiânia, criado praticamente em Barreiras, na Bahia. Vim para Goiânia muito cedo, com 2 anos de idade. Aqui, minha mãe, meu pai e meus irmãos constituíram moradia e nós nos constituímos como família, e a partir daí nós começamos o nosso desenvolvimento. E eu, particularmente, com os meus 12 anos de idade, comecei a trabalhar para ajudar a família no desenvolvimento. E a partir dos meus 16 anos, eu comecei a estudar um curso técnico na então Escola Técnica Federal de Goiás. Naquele momento, até 1984, consegui me formar como técnico em eletromecânica industrial. A partir daí, comecei a atuar no segmento industrial goiano. Trabalhei em empresas que desenvolveram projetos, trabalhei como desenhista mecânico, trabalhei como mecânico de manutenção industrial. E em cima da condição de técnico em eletromecânica, quando eu completei os meus 18 anos de idade, fui trabalhar em grandes empresas desenvolvendo projetos. Desenvolvi máquinas juntamente com empresas francesas, desenvolvemos uma máquina muito interessante que ela fazia a plantação de mudas de tomate. Essa máquina fez com que o processo de plantio e o processo de beneficiamento ele fosse acelerado. E nesse contexto, eu consegui uma empregabilidade como técnico, passei a desenvolver ações de desenvolvimento e elaboração de projetos para uma grande empresa chamada Acionar, representante da Festo, uma multinacional alemã. Consegui um desenvolvimento dentro da fábrica da Festo em São Paulo. Trabalhei nessa empresa até os meus 23 anos. Quando voltei para Goiás, nós tivemos uma oportunidade numa empresa que eu desenvolvia atividades como desenhista mecânico e projetista, a Luz de Irrigação, comércio de máquinas. E naquele período eu tive uma oportunidade por essa empresa a fazer um curso no Senai. Naquele momento, eu estive como um aluno em um curso de qualificação no Senai, um curso de carga horária em torno de 160 horas. Nesse curso, por eu já desenvolver essas atividades no meio industrial, eu consegui me desenvolver bastante, consegui sobressair em relação aos colegas da turma, e eu fui convidado pelo Senai a participar de um processo que eu poderia estar como professor no Senai, em função de uma unidade móvel chamada de automação pneumática hidráulica. Naquele contexto, eu fiz o processo juntamente com outros profissionais, isso em 1992. E naquela época eu consegui um êxito muito interessante, uma classificação, eu diria, quase que fechando o processo de avaliação, e eu fui convidado a fazer esse trabalho enquanto professor instrutor de formação profissional nível 1. Naquela época, o Senai tinha uma demanda muito grande para atendimento no setor industrial goiano, nos seus mais diversos pontos de região. Então eu fui sintonizado junto aos nossos coordenadores de que a nossa ação seria praticamente fora do contexto da escola Senai Vila Canaã. E eu fui convidado a fazer um primeiro trabalho, que seria o teste-prova, numa das maiores mineradoras de Goiás, que é a mineradora Sama, Sociedade Anônima Mineração de Amianto. E naquela época, em 92, a nossa primeira viagem com a unidade móvel, que é um container, em que esse container ele faz todo o processo de tecnologia e os processos laboratoriais voltados aos sistemas de automação, com o uso de CLPs, a parte pneumática, hidráulica, sistema de controle. E nós fizemos esse trabalho que hoje nós gastamos em torno de 5 horas, 6 horas de viagem até Sama, que é a cidade de Minasul, e naquela época nós fazíamos em 12 horas a estrada de chão, uma dificuldade junto com o senhor Ademar, que era o nosso motorista, que nós fizemos esse primeiro trajeto e nós inclusive atolamos na estrada. E foi uma dificuldade que hoje o processo é totalmente por rodovia, uma estrada muito boa, em que nós passamos por esse momento de desenvolvimento daquela empresa. E nesse contexto, nós trabalhamos na Escola Senai de Vila Canaã de 1992 a 2000, em que nossa atividade praticamente era de desenvolver as técnicas e tecnologias junto a empresas do Estado.
Eu poderia até destacar o segmento de empresas de mineração. Atuamos junto à Votorantim Metais, a Anglo América, Sama, a Mineração Crixás. Trabalhamos no contexto das empresas mineradoras de Catalão, que é a Mineração Catalão, a Fosfértil, a Ultrafértil. Hoje, há empresas como a Vale, ela praticamente está trabalhando nesse contexto de mineração. Nós tivemos uma atuação muito forte no contexto das empresas alimentícias. Aí fizemos um trabalho muito grande em processo de automação, melhoria de processos e desenvolvimento da qualificação e do desenvolvimento de produção das empresas Maeda, Caramuru, as empresas como Lecheval, as empresas que trabalham do grupo Cargill. Então nós tivemos um apoio muito grande no setor da Comigo, a antiga Arisco. Então nós tivemos um trabalho praticamente voltado ao segmento do chão de fábrica, em que as empresas demandavam profissionais e esses profissionais, de acordo com a nossa experiência, porque eu já vim da indústria, e para a indústria nós desenvolvemos o nosso potencial. E o Senai nos colaborou muito. Em 2000, eu tive que reativar a minha formação superior. Pelo fato de trabalhar e o processo de viajar nos consumia muito tempo, eu deixei a instituição para assumir uma posição no Ministério do Trabalho e Emprego, num projeto chamado CBO. E a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, ela foi um ganho muito grande para o Senai de Goiás e para as indústrias goianas, porque aquela encomenda feita pelo Ministério do Trabalho significava atualizar só em Goiás 86 ocupações dentro das famílias ocupacionais de construção civil, automação para o processo de manutenção industrial e os processos voltados ao químico, fármacos industriais. E nós estivemos colaborando junto a profissionais do Senai, o Antônio Duarte Teodoro foi o grande mentor, o mestre DACON, que é o desenvolvimento de currículo, uma metodologia canadense, em que nós tivemos na função de organizar toda a logística interna e externa de profissionais, especialistas, com profissionais com no mínimo 5 anos de experiência, que pudessem responder sobre as suas ocupações. Então o contexto era atualizar as profissões brasileiras para que o Ministério do Trabalho pudesse liberar esse catálogo nacional para poder registrar as ocupações brasileiras. E a nossa grande função era de identificar de 8 a 12 especialistas por cada uma das 86 ocupações. Isso nos ocupou durante praticamente 2 anos, de 2000 a 2002. E a nossa grande função era registrar isso junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a ação do Senai, nesse contexto, nesse grande desenvolvimento hoje de um material que é constantemente utilizado pela empresa. Aquele código que vai na ocupação, na carteira de trabalho de cada profissional brasileiro é o código CBO. Nesse trabalho que nós fizemos junto ao Senai, em paralelo a ele, eu consegui mais uma formação de nível superior. Eu me formei no antigo Cefet, que é o Centro Federal de Educação e Tecnologia, uma profissão de graduação voltada à produção eletromecânica industrial. E já com essa formação superior, mais uma formação técnica, eu voltei para o Senai, fiz um novo concurso, entrei na parte administrativa, e na administrativa voltada a analista de educação e tecnologia, nós passamos a colaborar junto à gerência de educação profissional, o nosso grande mestre e doutor, professor Manuel Pereira da Costa, que assumiu a gerência naquele ano. E o professor Manuel, ele chegou com uma missão muito grande, que foi de instituir cursos técnicos, cursos superiores e cursos de pós-graduação que nós não tínhamos nenhum em Goiás. Então, a nossa experiência junto a cursos técnicos foi de colaborar junto à gerência de educação profissional no desenvolvimento direto de 32 cursos técnicos, 4 cursos superiores de tecnologia e mais de 15 cursos de pós-graduação lato sensu voltados ao segmento industrial goiano. Nesse meio, nós passamos a um desenvolvimento junto a esses empresários, porque nós tínhamos que constituir um chamado Comitê Técnico Setorial. É o mesmo trabalho que fazíamos na época da CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego, que nós passamos a fazer junto ao Senai. Para tanto, nós tivemos que ser capacitados junto ao Departamento Nacional do Senai na metodologia Senai de Educação Profissional, em que nós aprendemos
todo um procedimento junto à metodologia DACON, que é Desenvolvimento de Currículo Metodologia Canadense, para com esse comitê, extraindo dele quais são as capacidades que os profissionais têm que desenvolver na sua ocupação, quais são as capacidades atuais, as prospectivas e, consequentemente, máquinas e equipamentos e tecnologias utilizados por esses profissionais, numa visão sempre prospectiva de no mínimo 3 anos. Então, esse entendimento, essa capacitação como multiplicador, fez com que nós colaborássemos junto à Gerência de Educação Profissional no desenvolvimento, elaboração e registro junto aos órgãos competentes, como o Ministério da Educação, esses 32 cursos técnicos e 4 cursos superiores. Hoje nós estamos avançando nessa formação superior e formação técnica e eu colaboro direto nessa condição junto ao Senai de Goiás. Hoje, na Diretoria de Educação e Tecnologia, a nossa grande função é trabalhar junto a essas empresas no desenvolvimento desses profissionais, na formação de cursos técnicos, cursos superiores, cursos de pós-graduação e cursos FIC, que são Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, que trabalham o processo da aprendizagem e da qualificação profissional. Tivemos uma ação direta junto aos projetos do Senai, junto ao Pronatec, e toda a organização, elaboração e validação desses projetos passa pela nossa colaboração. E o Senai de Goiás, sempre nessa visão proativa de desenvolvimento, qualificação e buscando a qualidade em seus serviços, nos promoveu mais uma formação superior. Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar a antiga IFG, que é Instituto Federal de Educação e Tecnologia, em fazer mais um curso de manutenção eletromecânica industrial. Então a nossa terceira graduação. E nessa perspectiva, sempre atuando junto às escolas e faculdades do Senai como professor. Então eu ministrei e continuo ministrando aula com muito orgulho nos cursos técnicos e cursos de pós-graduação do Senai. E nós estamos aí sempre trabalhando numa perspectiva de melhoria e a questão técnica junto aos cursos sempre ela conflitava com a questão pedagógica. Então, como fazer uma boa formação pedagógica tendo uma formação técnica? E eu tive esse desafio. E eu voltei para a faculdade para fazer outro curso voltado a uma licenciatura para formação de formadores de educação profissional. Então eu tive mais uma graduação, todas elas promovidas pelo Senai para melhorar o nosso desempenho e as nossas ações para com o processo. E como eu trabalho numa instituição que prima pela formação profissional, prima pela qualidade dos seus serviços para atendimento do setor industrial, eu senti a necessidade de continuar estudando. Eu terminei 2 pós-graduações, uma voltada para engenharia de produção e outra pós-graduação voltada para gestão de instituições educacionais, em que nós nos preparamos para eventualmente assumir a posição de gestão de uma das unidades SESI Senai. Então hoje nós temos essa condição técnica, condição pedagógica e condição de gestão de processos educacionais. Estamos finalizando um processo de mestrado, uma pós-graduação stricto sensu, em engenharia de produção e sistemas. E a nossa perspectiva é sempre de atuar o segmento industrial. Nós atuamos conjuntamente no Senai de 2002, quando terminamos o trabalho da CBO, para as datas atuais como professor ainda de formação profissional junto às faculdades e escolas do Senai. Isso nos meus períodos noturnos e nos períodos de final de semana. Nós trabalhamos apoiando as unidades nesse contexto, levando um pouco daquilo que nós conseguimos junto ao Senai. O Senai nos promoveu enquanto desenvolvimento profissional. E as nossas atividades rotineiras, elas são de desenvolvimento de planos e projetos de cursos, elaborando todo o memorial de desenvolvimento das escolas. Já conseguimos desenvolver escolas desde a concepção de projeto, que é um caso da Escola Senai Celso Charuri, Dr. Celso Charuri, em que a instituição Provida, ela solicitou ao Senai um projeto em que embasasse toda a estrutura arquitetônica, projeto de salas de aulas, os equipamentos, toda a parte técnico-pedagógica, e assim nós colaboramos com o processo. Desenvolvemos e coordenamos todo o processo de licitação, de compra dos equipamentos, e assim nós temos feito a Escola Senai de Mineiros, a Escola Senai Jardim Colorado, que é uma escola nova, um projeto novo que o Senai está desenvolvendo, e nós
dentro dessa perspectiva de sermos multiplicadores da metodologia Senai de educação profissional, nós temos atuado diretamente junto às escolas e faculdades do Senai num contexto chamado de itinerários nacionais. Então, os itinerários nacionais são todo um vínculo, um caminho técnico-profissional das ocupações que o Senai desenvolve em nível nacional. Então, nós temos colaborado junto ao Departamento Nacional no apoio ao segmento industrial, fazendo com que toda a demanda estabelecida pelo Comitê Técnico Setorial Nacional, que institui os itinerários nacionais, elas revertam essa demanda como um benefício do Senai, do SESI Senai e das casas da Federação das Indústrias para o segmento industrial. Porque o grande mérito, a grande vantagem de se constituir um comitê nacional para dizer quais são as demandas e quais são as fragilidades, quais são as carências do setor industrial, é que coloca as instituições, as casas do Sistema Federação das Indústrias, especialmente o SESI e o Senai, em sintonia com essa demanda. E o Senai e o SESI têm atendido bem esse contexto. Nós estamos aí com projetos inovadores, um projeto chamado de integração, ou os projetos articulados SESI e o Senai, que promovem uma formação técnica conjuntamente com a formação de ensino médio. Então, num período de 3 anos a 3 anos e meio, os alunos do Senai eles vão até o setor industrial preparados com o ensino médio concluído e com uma formação técnica que lhes dá condição de empregabilidade, sempre deixando as portas do Senai, do SESI e do Senai abertas para que eles voltem para os cursos superiores de tecnologia e para os cursos de pós-graduação, além dos cursos de aperfeiçoamento que lhes dão sempre uma condição de estarem antenados, sintonizados com as demandas do mundo do trabalho. E essas perspectivas de fazer com que as indústrias cresçam nos fazem sempre lembrar das nossas ações enquanto professor de educação profissional. Na minha época em que eu passei 8 anos trabalhando dentro das indústrias, conhecendo as dificuldades, isso já tem 23 anos que nós estamos atuando enquanto professor do Senai, nós tivemos várias experiências em que no setor industrial a demanda por tecnologia, a demanda por melhoria de processo, a demanda por fazer bem com menos e com mais qualidade, isso sempre nos impulsionava, sempre nos instigava a dar o melhor de nós, fazer com que as empresas, sempre em parceria, estejam sintonizados com as tecnologias atuais e tecnologias prospectivas que o Senai sempre tem buscado junto às indústrias nos comitês nacionais, junto aos itinerários. E esse projeto do Senai Departamento Nacional, que são os itinerários nacionais, ele tem atualização anual. Então nós estamos com projetos atualizados agora em agosto de 2015, que já estão revertendo benefícios para o setor industrial. Então eu me lembro bem de quando nós fizemos algumas atividades assim que marcaram bastante. A Jalles Machado é uma empresa que, juntamente com seus fundadores, o senhor Otávio Lage, o Otavinho, seu filho, eles participaram diretamente conosco enquanto alunos ali das turmas que eu estava ministrando aula para desenvolvimento. Na época que a empresa estava implantando o processo de beneficiamento do açúcar, nós estivemos lá para ajudar no processo de automação dessa grande empresa. E nós percebemos o entusiasmo desses grandes empresários em constituir uma empresa e o desenvolvimento que o Senai esteve ali. Porque nós, na época em que trabalhávamos na unidade móvel, nós tínhamos um jargão de sermos os pontas de lança do Senai. Aqueles que estavam lá dentro da indústria, atendendo pontualmente às necessidades desse setor industrial, e a partir dali nós prospectávamos, abríamos portas para as outras ações do Senai. E nós desenvolvemos muitos cursos técnicos em açúcar e álcool, cursos voltados ao setor eletromecânico, setor de manutenção, automação, junto a essas empresas, sempre prospectando as demandas e necessidades, tanto em cursos quanto em serviços técnicos e tecnológicos. E assim me lembra bem a empresa Sama, quando nós tivemos contato lá com o Rubens Hella, que é o diretor-geral da empresa, em que nós tínhamos uma produção diária que era uma quantidade de toneladas gigantescas, em que a quantidade do produto final ele se perdia junto ao estéreo, que é o material produzido. E na melhoria do processo nós passamos a aproveitar melhor
essa estrutura desde o processo de beneficiamento até o processo de ensacamento e logística de transporte. Nós ajudamos a desenvolver esse processo industrial. E quando nós falamos em desenvolvimento, nos lembra sempre o setor sucroenergético, que é o setor que chegou pujante em Goiás. Fizemos um trabalho direto junto ao Cifaeg e Cifaçucar e nós conseguimos implantar o primeiro curso técnico em açúcar e álcool em Goiás. E essa perspectiva fez com que nós tenhamos ou tivéssemos muitas empresas que vão estar alavancando esse segmento em Goiás. Então, o pessoal da usina São João, usina São Francisco, são grandes empresas que estão em São Paulo, estavam e hoje permanecem em Goiás, fazendo com que o desenvolvimento desse setor seja cada vez maior. Esse segmento alimentício e o setor fármaco-industrial também nos promoveu uma ação muito forte junto ao setor industrial, em que o setor fármaco-industrial de Anápolis, o DAI, Distrito Agroindustrial de Anápolis, juntamente com o Distrito Agroindustrial, o DAIAP de Anápolis, juntamente aqui com o de Aparecida de Goiás, eles promoveram com que nós tivéssemos uma ação forte dentro desse segmento, porque eles cresceram muito. Então hoje Goiás tem um dos maiores polos fármacos industriais do mundo. Então nós temos empresas ali de peso, como a Neoquímica, o pessoal da Teuto, que nós tivemos uma condição muito interessante de poder ajudar nesse desenvolvimento, sempre formando profissionais para atuar na melhoria do processo e fazendo com que essas empresas crescessem e contribuindo com a nossa missão, que é de promover a educação profissional e o desenvolvimento pleno e sustentável do país. E quando nós falamos em profissionais qualificados, nos remete a uma ação também que nós temos junto ao Senai de Goiás. Nós atuamos conjuntamente com a Diretoria de Educação e Tecnologia junto à Olimpíada do Conhecimento. Então, a Olimpíada é um grande ganho de merchandising, um marketing que o Senai faz em função ao desempenho tecnológico de seus alunos. Nós participamos das fases regional, fase nacional e a fase internacional, que é a World Skills. E nós estivemos há muitos anos, de uns 15 anos para cá, e sempre galgando o segundo, o terceiro lugar como melhor educação profissional do mundo. E nesse ano nós conseguimos, na World Skills São Paulo, um feito que nós pretendemos, já estamos trabalhando, planejando para perdurar, para fazer isso repetir muitas vezes, que é o primeiro lugar como a melhor educação profissional do mundo. Nós estivemos ali em situação real de trabalho, conjuntamente com países como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, China, a Coreia do Sul, que até então é imbatível. Ela teve durante várias versões como primeira educação profissional do mundo, e o Senai de Goiás, ele participou, colaborou nesse contexto de fazer com que o Senai seja a melhor educação profissional do mundo. E nós estamos comprovando isso nas competições internacionais da Colômbia, como nós trouxemos várias medalhas de ouro. Isso só reflete o nosso trabalho como professores e como construtores dos projetos que são implementados nas escolas por esses professores. Então eu tenho um privilégio duplo de desenvolver, colaborar no desenvolvimento e desenvolver muitas vezes diretamente os planos e projetos de cursos que são operacionalizados e muitas vezes por mim próprio e por outros professores do Senai, e que formam esses profissionais que vão até a indústria, respondem tecnologicamente dentro do nível que a empresa precisa, às vezes até superando essa expectativa, e eles voltam como melhores profissionais do mundo. Isso nos faz um sentimento de vitória, de cumprimento da nossa missão muito grande. E o Senai colaborou muito para comigo nesse sentido. Então tudo que sou, tudo que tenho, ele surgiu das ações que foram feitas junto ao Senai de forma muito prazerosa. O Senai nunca, eu falo do Senai porque é a casa em que eu trabalho, ele nunca se eximiu de negar um processo de capacitação que nós implementássemos, solicitássemos. Porque sempre a visão de projeto é receita e despesa. O que você tem de contribuição em função daquilo que nós temos para contribuir e desenvolver junto ao setor industrial. E nós temos feito isso. Como eu trabalho com projetos, eu trabalho na docência, trabalho no foco de desenvolvimento de gestão de projetos, surgiu a oportunidade de nós trabalharmos com uma ação
que ela foi desenvolvida do CONCRID, que é o Concurso de Criatividade Docente, e uma outra ação que o Senai desenvolveu, que era o FENACRE, que é uma Feira Nacional de Criatividade do discente, dos alunos do Senai. Esses dois projetos, CONCRID e FENACRE, deram início a um projeto que nós chamamos de Inova. E esse projeto de Inova faz parte de uma nova ação que nós estamos desenvolvendo no Senai, que é de implementar os projetos integradores dentro dos cursos do Senai. Então, quando nós falamos de Inova, lembra inovação, e é isso mesmo. Então, nós instigamos os alunos a desenvolverem projetos dentro de necessidades e demandas dos seus setores industriais ou algumas sugestões que os nossos professores demandam junto ao setor industrial, para que esses alunos, individualmente ou em grupos, eles desenvolvam soluções para esse setor industrial. Então o Inova fez com que o Senai já conseguisse uma medalha de ouro junto ao Senai Nacional. Foi um projeto desenvolvido por um professor juntamente com os alunos da Escola Senai de Itumbiara. Então nós tivemos um projeto de realidade aumentada, em que o professor desenvolveu uma técnica que, através de sistemas informatizados, ele conseguia extrair imagens, movimentos, tecnologias de simulações através de figuras estáticas, os QR Code e códigos de barra. Então foi um projeto que o Senai se apoiou sobre ele, a partir dessa medalha de ouro, desse grande projeto desenvolvido por Goiás, e hoje desenvolveu uma tecnologia de realidade aumentada que é desenvolvida e apoiada junto a um segmento israelense, em que desenvolve laboratórios, que são chamados laboratórios 3D, em que nós temos todos os ambientes que eles expressam e simulam situações reais de trabalho, especialmente aquelas em que nós teríamos alguma questão de segurança, de insalubridade junto aos alunos, para fazer com que nós consigamos manter a situação de segurança nos ambientes educacionais do Senai. Graças a Deus, com muito esforço, com muito empenho dos professores, nós não tivemos e certamente não teremos acidentes no nosso ambiente educacional. E os alunos do Senai, eles saem para a indústria e eles se comprometem junto a todos os padrões de segurança, tanto técnicos quanto específicos da empresa, nesse sentido. E esse projeto Inova, ele tem tomado raízes profundas dentro do sistema Senai. Em todos os cursos técnicos que o Senai desenvolveu a partir dos itinerários nacionais, que é uma demanda do setor industrial e que volta para a indústria, existem componentes, unidades curriculares voltadas a projetos. E nós temos conseguido coisas maravilhosas. E aí vem uma provocação também para nós professores. Por que nós estimulamos tanto os alunos a fazerem projetos e nós não fazemos, nós não desenvolvemos? Nessa perspectiva, eu tive uma felicidade de desenvolver um projeto, inclusive com registro de patente, que pretendamos que ele faça também um desenvolvimento industrial. Daqui uns tempos nós vamos estar aí colaborando com o setor industrial nessa parte de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, que é a nossa formação. Apesar de a gente ter estudado tanto, a aplicação dela sempre é tempo. Então nós ensinamos e aprendemos muito com aquilo que ensinamos aos nossos alunos. E esse espírito empreendedor, esse espírito de inovação e elaboração de projetos é uma constante e será uma constante doravante para o Senai. Porque em todos os nossos projetos nós vamos estar trabalhando. Agora mesmo, nós tivemos há cerca de 30 dias 8 projetos inovadores de alunos de escola Senai, especialmente da Escola Senai de Aparecida de Goiânia, Escola Senai de Catalão, classificadas no projeto Inova do Senai Nacional. E nós temos as nossas faculdades, Faculdade Italo Bolonha, Faculdade Roberto Mange, em que tem projetos muito interessantes, em que alavancam muito o potencial de desenvolvimento desse projeto e até mesmo a assimilação desses projetos pelas indústrias. Projetos esses que fazem com que a empresa produza mais, com menos e com mais qualidade. E o nosso trabalho é esse. Então nós estamos no Senai já há 23 anos. Dentro desses 23 anos, nós tivemos 2 anos colaborando indiretamente com o Senai, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que as nossas ações, naquele momento, elas perduram e fazem com que
o Catálogo Nacional voltado a ocupações brasileiras, chamado de CBO, ele ainda esteja em uso e faça com que essas ocupações brasileiras sejam sempre norteadoras do nosso processo. E eu sinto que o Senai de Goiás tem muito que contribuir ainda pelas indústrias. Todas as casas do Sistema Federação das Indústrias, aí eu não eximo nenhuma, o ICQ trabalhando forte com o sistema de certificação e qualidade das empresas goianas, o pessoal do IEL, Instituto Oswaldo Lodge, trabalhando fortemente com o sistema de apoio ao SESI e Senai na colocação dos estagiários nas indústrias, o próprio SESI, que é o Serviço Social da Indústria, que colabora muito com as ações do Senai no contexto de fazer com que as famílias trabalhadores tenham uma condição melhor de se profissionalizar tanto no ensino médio quanto nas programações de EJA. Aí nós temos o próprio Senai, que tem uma atuação forte, cumprindo com a sua missão, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele surgiu no contexto de colaborar e fazer com que as empresas elas se desenvolvam. É o braço forte da indústria no contexto de capacitação e de melhoria nos processos industriais. E nós estamos, junto da Federação das Indústrias de Goiás, colaborando sempre com essas empresas. Nós fizemos muitos trabalhos diretos e nós temos a perspectiva de colaborar cada vez mais. É a nossa missão, é o nosso trabalho, é a nossa satisfação de ver a empresa que mantém o Senai, que hoje tem toda essa perspectiva e respaldo técnico com as nossas 14 unidades escolares entre escolas e faculdades do Senai de Goiás, fazendo com que o Senai ele consiga responder sempre à altura o chamado da indústria. E nós temos uma satisfação muito grande de poder colaborar nesse sentido. Estamos aqui para isso, fomos formados, ajudados no desenvolvimento profissional, viemos da indústria, estamos trabalhando sempre em contato com a indústria para que nós possamos sempre estar à altura do segmento industrial e, consequentemente, contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento da indústria goiana.